Glória, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, estar mais uma vez aqui. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui nesse tempo, né? Eu estive lá no outro, né? Quero também parabenizar o casal pelo casamento. Fiquei muito feliz, né? Agradecer a pastora Lívia, ao pastor Eli, né? Por essa oportunidade. Hoje eu estou acompanhada do meu esposo, o pastor Manuel. Trago um abraço de todo o ministério Restaurar para esse povo aqui que vai morar no céu. Deus abençoe, né? Um novo tempo, né? Maior, mais aconchegante. Amém? Sem demora. Abre comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Estamos falando sobre perseguição, sobre guerra. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos de todas as gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não é desta semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A igreja pode se sentar, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Já foi falado aqui hoje sobre perseguição, já foi falado aqui sobre guerra, já foi falado aqui sobre vitória, e aqui nós estamos vendo uma guerra, uma peleja que se apresentou diante do rei Josafá. A palavra do
do Senhor nos diz que vinha 3 exércitos contra o rei Josafá, que tinha um exército pequeno. Eles eram poucos e não havia possibilidade nenhuma deles vencerem 3 exércitos que vinham contra eles. E falaram para ele: olha, Josafá, vem contra ti uma grande multidão, e olha, já estão perto, já estão além do mar da Síria, que é em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. E o que fazer no momento que a guerra se apresenta diante de nós? Porque nós estamos vivendo dias maus. E quem que não está em guerra hoje em dia? É guerra na família, guerra na saúde, guerra financeira. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende. Todos nós vivenciamos guerra todos os dias. É guerra lá fora, no mundão. É guerra de comunidades. São guerras pessoais, né? Que atrapalham a saúde, o psicológico. Guerra na família. A Bíblia mesmo diz que no final dos tempos seria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, irmão contra irmão, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde o povo sempre diz: eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. É tempo, querido, de nós nos fortalecer no Senhor. Porque a Bíblia diz: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A cada dia o inimigo ele arma uma cilada contra a tua vida. Eu quero te dizer que nós estamos em guerra contra o adversário da nossa alma. É verdade, Jesus. A cada dia um laço, a cada dia uma cilada, a cada dia uma situação. É o laço do passarinheiro para te amarrar, para te envolver, para te derrubar, para te esfriar, não deixar você se levantar, não deixar você glorificar o nome santo do Senhor, não deixar você se posicionar, não deixar você ir para a igreja. Mas a cada dia você tem que acordar, orar e buscar: Senhor, me ajuda, me coloque de pé, porque nós estamos em guerra. Desde o dia que nós aceitamos Jesus, nós herdamos as promessas, herdamos a herança, mas herdamos o adversário do Senhor. E ele peleja contra a minha vida, peleja contra a tua vida a cada dia. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é no espiritual. Mas ele usa pessoas contra a tua vida, contra a minha vida. É verdade, Jesus. Nós estamos em guerra. Querendo você ou não, querendo eu ou não, nós estamos em guerra contra o inferno. E é noite de se levantar, buscar pela tua vida, buscar pela tua casa, buscar pela tua família, buscar pelos teus filhos, buscar pelo teu trabalho, pelo teu vizinho, por aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, porque Deus conta contigo como um canal de bênção, como uma ferramenta para alcançar vidas que estão escravizadas na mão do adversário, e o Senhor quer te usar. Aleluia. Quantos na tua família estão escravizados na mão do adversário? E Deus conta com você para libertar aquela alma. Ele conta com você para entrar nessa guerra, nessa peleja. Não é para deixar para lá, tá rebelde, né? Tá assim, tá assado, é sem vergonha. Mas Deus conta com você para interceder, para orar, para buscar, colocar o nome aqui na mesa de oração. Está clamando a Deus, está entrando nessa. É guerra, é guerra. O adversário não quer. O adversário não quer ver você orar. O adversário não quer ver você botar foto. O adversário não quer você ir para a igreja. Não quer ver você clamar. Não quer ver você pedir cura, pedir libertação. O inimigo não quer. Mas o nosso Deus é maior. Ele se faz presente aqui nesse lugar. E ele peleja pela tua vida. Ele pelejou pela vida de Josafá. Ele pelejou pelo aquele povo. E diz a Bíblia que quando Josafá recebeu aquela palavra: olha, Josafá, vem contra ti uma grande multidão.
E quantas das vezes, quando o filho sai, a gente teme. Sai de madrugada para trabalhar, sai de manhã. Quando vem uma notícia, um diagnóstico. Quando a falta de dinheiro bate na porta, o desemprego bate na porta, como é que eu vou pagar aluguel, como é que eu vou pagar a conta, chega a conta de luz. Quantas das vezes a adversidade bate na nossa porta? Mesmo sendo servo de Deus e serva de Deus, mesmo sabendo que Deus está conosco, teme ou não teme? Teme. Eu sempre digo, pastora, que não existe mulher maravilha, super-homem, super-crente. Nós somos feitos de carne e nós tememos sim. Eu tenho um filho, meu filho trabalha, mas depois vai trabalhar de Uber, eu fico lá no joelho. Minha nora vai também está querendo também esse negócio de trabalhar de Uber, até me trouxe aqui, já foi rodar. A gente fica, né, com o mundo que a gente vive. Por mais que a gente sirva a Deus e conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus que dá livramento, o Deus que abre mar, aleluia, a gente tem. Por isso a gente fica no joelho, buscando o Senhor, enquanto se pode achar e clamando por livramento. Aleluia. E quantos livramentos Deus tem dado? Através da tua oração, da tua busca. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando pelos seus. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento para aqueles que não querem saber de Jesus, mas por tua causa, pela tua oração, pela tua busca, Deus coloca a mão. Por tua causa, Deus entra com libertação. Por tua causa, Deus entra com salvação. Mas eu quero te dizer, querido, quando a guerra se apresentar, quando o problema se apresentar, não pare. Não se prostra e não fuja. Enfrenta, porque na tua frente vai o general de guerra. Na tua frente vai quem comanda o teu barco. Quem comanda a tua vida? Você já não entregou a tua vida para Ele? A Bíblia diz, né? Entrega o caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele. O problema é confiar na hora que a guerra se apresenta. Foi falado aqui sobre Faraó, né? Ele estava, a Bíblia diz, em Piairote, num beco sem saída. E quantas das vezes nós nos encontramos assim, num beco sem saída, sem saber o que fazer? O que você faz na hora da guerra, na hora da dor e da aflição? Já fui falado ali, eu oro. Busca o Senhor, porque a Bíblia, ela diz que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. É presente, não é passado e nem futuro, é presente no dia da angústia. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro da tua família vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele se faz presente na nossa vida. Você veio no lugar certo. Diz a Bíblia que Josafá temeu, e ele fez o que está fazendo hoje. Ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. É isso que eu acho mais lindo. Hoje todos nós nos ajuntamos aqui para pedir socorro ao Senhor. É culto de libertação. Pedir socorro ao Senhor, porque só Ele pode libertar, só Ele pode curar, só Ele pode salvar, só Ele tem livramento para a nossa casa, para a nossa família e para aquele que também não quer saber de Deus. Que nós estamos pedindo socorro ao Senhor e buscando ao Senhor, buscando nesse lugar para que Deus venha trabalhar e dar vitória. E a Bíblia diz que ele se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e todos ali se ajuntaram para clamar. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio
de novo. Enquanto isso, os adversários estão vindo. Enquanto isso, os adversários estão perseguindo. Enquanto isso, os adversários estão afiando as armas, as espadas, preparando para destruir. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Tem pessoas se colocando de pé para ver a tua queda, para ver a minha queda. Tem pessoas se colocando de pé e falando, quero ver até onde vai isso. Até onde vai ser negócio de ser crente. Só vive na igreja, ela já vai o crente, já vai a Bíblia. Só vive na igreja e fala, olha lá, o marido dela como é que tá. Só vive na igreja, olha lá, o filho dela como é que tá. Tem gente querendo aplaudir a tua queda e a minha queda. Mas eles não conhecem o nosso Deus. É um Deus que peleja, é um Deus que trabalha, é um Deus que guerreia. E Josafá orou. Diz no versículo 6 que ele disse assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos de todas as gentes. E na tua mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Gente, quando eu leio isso, eu lembro desse vento que teve aí. Todo o poder foi constituído na mão do nosso Deus. Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Hoje já teve aí o alarme de novo, né? A gente só fica preocupado. Mas se Ele quiser destruir tudo, todo o poder está na mão dele. Todo o poder está na mão dele. Mas o nosso Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando Ele quer acalmar o mar, querido, Ele acalma. Quando Ele quer acalmar a tempestade, Ele acalma a tempestade. Mas Ele também, quando quer soprar o vento, para que os propósitos dele venham a se concluir, ninguém, não adianta ninguém para Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. É bom a gente estar bem com Deus. É bom a gente ficar bem com o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Porque na hora que o problema vem, se Ele quiser paralisar, como Ele fez com o Faraó, meu filho, não adianta fazer ele na culpa, fazer ele trabalho, mandar a mantiga se levantar, te afrontar, não adianta. Contra aqueles que Deus quer guardar, contra aqueles que Deus se coloca na frente, contra aqueles que Deus quer proteger, não adianta. Fui falar daqui hoje, ó, Deus coloca limite. Ele fala, até aqui tu vai, daqui tu não passa. O inimigo não pode te tocar no fim do teu cabelo, se não for permissão do Senhor. E quando Ele permite, é porque Ele tem um propósito. Porque Deus também trabalha em certas situações da maneira que nós não entendemos o agir de Deus. Porventura, sabes tu como Deus opera? Ele tem as maneiras dele de trabalhar, mas Ele sabe como guardar os filhos dele. Quando Ele fala não toca, o inimigo não pode tocar. Não vai, o inimigo não pode ir. E é sobrenatural essa palavra, porque os adversários estavam vindo contra Josafá. A Bíblia diz que eles jejuaram, oraram, se ajuntaram para pedir socorro ao Senhor. Preste atenção, teve oração. Fala para o teu irmão, tem que orar. Teve jejum, fala para o teu irmão, tem que jejuar. Teve busca, fala, tem que buscar. Tem que ter comunhão com o irmão, tem que fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus e Ele venha se levantar em teu favor. Glória a Deus. Diz aqui que depois que eles oraram, foi uma oração pequena. E ele disse mais: Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer diante de situações que se aparecem diante de nós? Tantas situações que nós nos sentimos impotentes. E a gente fica, Jesus, o que eu vou fazer? Hoje Deus vai te dar estratégia. Hoje Deus vai te dar direção. Hoje Deus vai te ensinar como se comportar nessa
Porque aqui diz a palavra de Deus que Josafá orou e Deus mandou um profeta para dar resposta. É noite de resposta. Ele não fez nada sem a resposta de Deus. Ele não fez nada sem a direção de Deus. Ele não fez nada sem Deus mandar. Se você está querendo tomar alguma decisão e Deus ainda não te deu a resposta, Deus ainda não disse nem sim, nem não, nem espera, não faça nada. Aleluia. Não tome decisão precipitada. Josafá orou e ele esperou, e Deus mandou o profeta. Diz a Bíblia, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, levita, filho de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Tira essa preocupação. Deus está cuidando. Aleluia. Deus está cuidando. Essa peleja não é vossa, senão de Deus. E ele disse mais: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Giz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E ele disse de novo: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e está de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas e dos filhos dos Coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E olha o milagre. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Glória a Deus. Enquanto o povo louvava, o Senhor venceu a guerra por eles. Aleluia. Eu quero te dizer, querido, que nem toda guerra se vence com espada. Aleluia. Nem toda guerra se vence com espada. E sabe o que o Senhor falou comigo essa semana? Tem guerra que se vence não entrando. Te afrontaram? Deixa eu te afrontar. Te alfinetaram? Deixa eu alfinetar. Não manda de volta, não jogue direta, não paga na mesma moeda, não faz como fizeram. Só ora, jejum, entrega na mão do Senhor. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus trata. Essa peleja não tereis que pelejar. Eles venceram a guerra sem usar espada. Eles não precisaram usar espada. Não esquece, tem guerra que você não vai precisar usar espada. Eles venceram sem espada, porque Deus pelejou por eles. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. E aqui diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram
com os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se. Enquanto o povo de Deus ia louvando, os inimigos se destruíram uns aos outros. Foi um mover sobrenatural de Deus. E assim vai ser na tua vida. Se você obedecer aquilo que o Senhor tem falado contigo, os teus adversários que estão se levantando, que estão afrontando, que estão fazendo, que estão tramando, eles vão se destruir entre eles mesmos. E você não vai precisar fazer nada. Não vai falar, mas eu tenho que falar, você não tem que falar nada. Ah, mas eu tenho que orar, você não tem que orar nada. Você só tem que orar e entregar na mão do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parar e estar de pé e vede o livramento do Senhor. Os teus inimigos vão se destruir entre eles mesmo. Você não vai precisar tirar satisfação. Você não vai precisar ir lá falar, apontar. Não vai precisar. Glória a Deus, aleluia. Tem guerra que você vai vencer sem entrar nela. Deixa se levantar, deixa jogar piada, deixa alfinetar. Só olha e entrega na mão do Senhor. Não perca a sua essência de adorador. Não se contamine, não se levanta. Entrega os teus problemas na mão do Senhor. Entrega a tua família na mão do Senhor. Aquele cenário que era de morte virou cenário de vitória. Aquilo que hoje está te atribulando, te entristecendo, tirando a tua paz, vai orando, jejuando, buscando o Senhor, que a vitória vai vir na caminhada. Quando você menos esperar, você vai levantar a bandeira da vitória, e você vai ver que esse vento já passou, e você vai ver que essa guerra já passou, e você nem precisou lutar, porque o Senhor dos Exércitos pelejou por você. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai. E ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós falamos nessa